no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre Aspas. Olá, muito bom dia para você. Começando agora mais um Jornal Abre Aspas, na edição desta segunda-feira, após o primeiro turno. Nós estamos aqui ao vivo, em parceria com o Jornal Vale, né? Você acompanha as notícias, as principais notícias do Brasil e do mundo, também as notícias da nossa região. Aqui comigo na bancada, o diretor de jornalismo da emissora, José Guilherme Ferreira. Muito bom dia, Zé. Bom dia, Rodrigo. Você sobreviveu? É isso que eu ia falar. Sobrevivemos, né, a esse... Aliás, nós tivemos uma cobertura completa durante todo o domingo, até por volta de umas 9 horas da noite, estivemos ao vivo trazendo todos os destaques, todas as informações das eleições. Conteúdo esse que está no nosso portal spriomais.com.br e também no Facebook do Jornal Vale e no Facebook da SP Rio Mais. O pessoal do Vale também trabalhou bastante até de madrugada. Até mais para poder fechar o jornal. Fecharam o jornal uma edição digital que tem todos os números lá. Agradecer ao Guilherme Codazzi, que esteve conosco, o editor-chefe, e depois a Thaís Pérez e o editor de política, o Kaique Toledo, né, que estiveram conosco durante todo o dia de ontem, e também nessa parceria que somente soma, né, soma para o jornalismo aqui da nossa região. Muito obrigado mais uma vez essa parceria do Jornal Vale, e por isso eu te convido também a entrar no site do Jornal Vale e a acompanhar, né, a edição especial que eles fizeram online para essa cobertura do primeiro turno. Pois bem, hoje é segunda-feira, dia 8 de outubro de 2018, e nos destaques dessa edição você confere o segundo turno definido entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. E a reação de Márcio França o coloca no segundo turno com João Dória, aqui em São Paulo. O voto aqui na nossa região, políticos tradicionais não conseguem se reeleger e novos assumem o cargo nessas eleições. Vigilante e guarda municipal são baleados durante troca de tiros em local de votação aqui em São José. E no esporte, a semana que será de muitos preparativos e expectativa para o São José dos Campos, viu? Após ceder o empate no final, a Águia do Vale irá decidir o acesso em Ribeirão Preto no próximo domingo. Estes e outros destaques dentro de instantes. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha ao vivo nessa transmissão simultânea da SP Rio Mais com o Jornal O Vale. Começamos a edição de hoje com o comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. As palavras são do compositor Walter Franco, mas eu vou usar hoje aqui como receita contra a ressaca eleitoral. Porque foi muito duro acompanhar essa campanha com candidatos e eleitores fora de órbita. Os debates presidenciais de ataques a biografias passaram longe das propostas concretas que podem tirar o Brasil da crise. As discussões sobre caráter e trajetória são importantes, sim, mas tomaram conta de tudo. Foram tão monopolizantes que, em geral, demos pouca atenção às eleições dos candidatos ao parlamento. Vamos ver se alguma coisa muda nesse segundo turno. Queremos respostas claras dos candidatos para cada uma das questões que afligem o Brasil. Bolsonaro tem que aparecer para os debates, não pode fugir. O confronto de ideias é fundamental. Fernando Haddad tem que se mostrar como candidato autêntico, sem as amarras partidárias. Uma das questões que provocaram ressaca forte foram as fake news, que atormentaram os eleitores até o último minuto. Seria muito pedir para os exaltados pararem com essa prática execrável que consome a saúde e a democracia? Vamos então com os números deste primeiro turno. A gente vai falar dos números desse primeiro turno. Os candidatos Jair Bolsonaro do PSL e Fernando Haddad do PT decidirão aí no segundo turno quem
será o presidente do Brasil pelos próximos 4 anos, segundo os dados aí da apuração do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, divulgados na noite de ontem. Com quase todas as urnas já apuradas, aliás, já foi 100% das urnas apuradas, Bolsonaro tinha quase 50 milhões de votos e Haddad superava os 30 milhões. Bolsonaro está com 46,03%, enquanto Fernando Haddad está com 29,28% dos votos válidos, com 99% das urnas apuradas, né? Então, apenas atualizando aqui esses números, permanece então 100%, os mesmos números, 46,03% e 29,28%. Ciro Gomes tem 12,47%, Geraldo Alckmin, do PSDB, 4,76%, João Amoedo, do Partido Novo, 2,50%, o Cabo Daciolo, do Patriota, 1,26%, Henrique Meirelles, do MDB, 1,20%. Marina Silva, da Rede, com 1%, Álvaro Dias, do Podemos, com 0,80%, Guilherme Boulos, do PSOL, com 0,58%, Vera Lúcia, do PSTU, com 0,05%, e Emael, do Democracia Cristã, com 0,04%. João Goulart Filho, do PPL, 0,03%. Brancos somam 2,65%, nulos 6,14%. E abstenções tivemos aí 20,32%. Então, eu acho que, vendo esses números, né, a gente pode dizer que o Amoedo foi muito bem, né? Porque ele, como quinto colocado, está à frente de candidatos como Meirelles, Marina e Álvaro Dias, e até o Cabo Daciolo, que tiveram bastante em evidência nos debates, né? Quer dizer, Amoedo conquistou todo esse patamar graças às redes sociais. Ele deve estar feliz aí. E outro que a gente pode ver é que a Marina encolheu de uma maneira surpreendente. Cabo né? Daciolo à frente dela, né? Acabou. 1% dos votos, né? Sendo que na eleição passada, né, ela teve toda uma posição importante, né? E é interessante também a gente comentar que toda a campanha gasta, uma campanha até muito bem feita do Henrique Meirelles nas redes sociais, né, uma campanha até gasta com bastante dinheiro, e deve ser um pouco frustrante o Henrique Meirelles gastar tanto dinheiro com a campanha e acabar sendo passado pelo Cabo Daciolo, que só ficou no monte lá e gastou muito pouco nessas eleições. São as surpresas dessas eleições de 2018. Eu também acho que o Guilherme Boulos teve uma votação pequena, porque ele foi muito combativo, né, nos debates, né, e aparece com 0,58% dos votos. Agora, com relação ao segundo turno, né, alguns candidatos já se manifestaram em relação aos apoios, né? O Ciro Gomes foi o primeiro a dizer ele não. Referência a, certamente, apoiará Haddad. O Geraldo Alckmin diz que ainda o partido vai se reunir para tomar uma decisão. E a Marina Silva diz que fará oposição democrática aos dois. Alguns não querem se comprometer, né? Por enquanto. O PSDB talvez não se comprometa também. A gente estava discutindo isso ontem, né, Zé? É estranho e seria histórico até o PSDB apoiar o PT nessas eleições, já que o Geraldo Alckmin bateu de frente, muito de frente, com o Jair Bolsonaro durante toda a campanha, e seria um pouco estranho o Alckmin apoiar agora no segundo turno o Jair Bolsonaro. Então, acho que talvez a isenção ali, eles devem se fazer, de repente, que nem a Marina, né? Vamos fazer uma oposição democrática. O PSDB encolheu também em todos os aspectos, né? Todos os partidos vão fazer uma revisão, né? Depois dessas eleições bem turbulentas. Eu acho que todos os partidos devem fazer uma revisão de suas campanhas aí, rever os posicionamentos, as estratégias que eles tiveram nessas campanhas, muitas estratégias erradas, né? De forma errada. Bom, fazendo o recorte dos votos que os candidatos à presidência tiveram na nossa região, Jair Bolsonaro, do PSL, ele venceu em todas as cidades aqui da RM Vale, mas o segundo lugar teve algumas variações por cidades. A gente vai entrar agora com São José dos Campos. Bolsonaro teve 231.492 votos e Fernando Haddad teve 41.803 votos.
Aí permaneceu com o mesmo cenário, né? O Bolsonaro na frente e o Fernando Haddad em segundo lugar. Depois tivemos aí Ciro Gomes com 39.134, Geraldo Alckmin 37.980 e João Amoedo com 21.744. Esse é o cenário de São José dos Campos, que permanece ali o Bolsonaro e o Fernando Haddad, e depois o Alckmin aí em quarto lugar, né? Quarto candidato mais votado. Porém, a situação é diferente em Taubaté. Em Taubaté, venceu o Bolsonaro com 104.822 votos, porém, foi Geraldo Alckmin, do PSDB, quem ocupou o segundo lugar com 20.905 votos. Então, Bolsonaro e Alckmin acabou sendo o segundo mais votado em Taubaté, e aí seguiu também para as outras cidades. Mas fazendo um recorte aqui em Taubaté, Ciro Gomes teve 14.438 votos em Taubaté, depois Fernando Haddad com 11.385 e João Amoedo com 7.668. Em Jacareí também a mesma situação, Bolsonaro com 71.859 votos e Alckmin com 15.456. Apenas São José dos Campos, dentre as principais cidades aqui, é que acabou elegendo o Haddad no segundo ali, né, o segundo mais votado. Jacareí, então, teve o Haddad então, no terceiro mais votado, né, com 11.821, Ciro Gomes com 10.337 e o João Amoedo com 5.861. O João Amoedo sempre está nesse pelotão aí dos 5, né, aqui na nossa região, né, também. Em Caçapava, Jair Bolsonaro teve 31.603 votos e Alckmin 7.386 votos. E aí também se repete um pouquinho o cenário de Taubaté. Caçapava teve com Ciro Gomes 3.902, Fernando Haddad com 3.675 e João Amoedo com 2.653 votos. Eu queria dizer que a abstenção aqui do Vale chegou a 22%, né? Acima da média nacional. A média nacional é 20,32%. A média estadual, 21,52%. Aqui a gente teve 22%. É bastante abstenção. Lembrando que, na eleição passada, a abstenção foi de 20,13%. Então, a abstenção foi muito grande, apesar de todos esses números aí divididos entre os dois principais candidatos, né? Havia uma expectativa também dos candidatos de ser até maior essa abstenção, né? Mas muitos acabaram indo, e aquele voto útil, aquele voto, a gente analisou isso durante todo o dia de ontem, aquela questão de votar contra um, votar em um para não ganhar o outro, enfim. É como a gente também comentou ontem, a democracia no Brasil ainda é muito nova e ainda as pessoas talvez não entendam muito bem da importância do voto e às vezes acabam se deixando levar pela emoção, enfim. Ainda há muito o Brasil a crescer na questão de saber votar, saber se posicionar nas urnas. Para o governo do Estado, foi bem disputado voto a voto ali, né? Entre o Márcio França, do PSB, e o Paulo Scaff, do MDB, para disputar o segundo turno com o João Dória, do PSDB. Já era o cenário do segundo turno, o João Dória já estaria no segundo turno, e era com quem, né, que ele ia disputar, acabou dando o Márcio França. Márcio França alcançou 21,56% dos votos válidos e João Dória ficou com 31,77%. O Márcio França teve 21,56% e aí o Paulo Scaff, do MDB, teve 21,09%. Ou seja, foi realmente bem disputado essa questão dos dois ali. Para a segunda vaga, para concorrer com o João Dória no segundo turno. E contrariou um pouco as pesquisas, né? Apesar das pesquisas já terem uma tendência do Márcio França seguir crescendo, mas... Aí é que durante a maior parte do tempo estavam na frente João Dória e Paulo Scaff, né? Mas a gente via lá atrás que vinha uma pessoa vinha subindo, vinha subindo, né? Estava em ascensão. E isso, no dia da eleição, foi comprovado, né, com Márcio França indo aí para o segundo turno, né? E dos demais resultados, o Luiz Marinho, do PT, com 12,66%, Major Costa e Silva, do Democracia Cristã, com 3,69%. Rogério Cheque estava um pouquinho mais abaixo,
né? O Rogério Cheque do Partido Novo estava mais abaixo ali, às vezes pontuava 1%, às vezes não pontuava. O Rogério Cheque, como todo Partido Novo, surpreendeu com esses 3,32%, porque ele ficou à frente de candidatos com muita exposição. Né? Primeiro ele venceu o candidato do Jair Bolsonaro, que era o Rodrigo Tavares, né, que ficou com 3,1%. E venceu também a professora Lisete, do PSOL, que foi a mulher aí que... bateu de frente com o Dória. Ela teve bastante presente nos debates, né, e não conseguiu emplacar, quer dizer, ficou com 2,51% dos votos, né? E os demais dois, então, o professor Cláudio Fernando, do PMN, com 0,14%, e Toninho Ferreira, do PSTU, com 0,08%. Falando dos números aqui ao governo em São José dos Campos, fazendo esse recorte, o João Dória teve 133.799 votos, e o Márcio França, 55.926 votos. Paulo Scaff depois seguiu, né, com 54.667, enfim. Luiz Marinho do PT e Rodrigo Tavares do PRTB foi bem votado também aqui em São José dos Campos, é o candidato provavelmente puxado aí também pela influência de Jair Bolsonaro. Em Taubaté, pelos números aqui nós temos, que você vai ver aí na sua tela, Taubaté para governo do estado, João Dória teve 57.662 votos, e o o Márcio França, o Paulo Scaff foi o mais votado, né, em Taubaté, o segundo mais votado em Taubaté, com 29.193 votos. Então, portanto, Taubaté teve um cenário diferente, com Paulo Scaff aí assumindo a segunda colocação. Márcio França teve 28.852. Em Jacareí nós tivemos João Dória com 42.047 votos, e também Paulo Scaff, né? Paulo Scaff também venceu em Jacareí com 21.465. Já Márcio França teve 16.176. Nesse recorte que nós fazemos em Jacareí. Em Caçapava, o João Dória 16.543 e o Paulo Scaff também com 11.265. A gente percebe que, por mais que o cenário estadual elegeu o Márcio França como segundo, quer dizer, colocou o Márcio França na disputa ao segundo turno, nas três principais cidades aqui da região do Vale do Paraíba, São José, Taubaté e Jacareí, nós tivemos, e também Caçapava, nós tivemos aí o Paulo Scaff assumindo a segunda colocação. Caçapava, o Márcio França teve 8.741 votos. E é engraçado, Caçapava, o Major Costa Silva estava um pouco mais à frente, ele conseguiu mais votos do que o Luiz Marinho em Caçapava, nesse recorte que nós estamos fazendo, né, das cidades aqui da região do Vale do Paraíba. Ontem me perguntaram se eu tinha ficado surpreso com França, né? Não, quem ficou surpreso com França foi o Paulo Scaff, né? Pois é. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo, até porque tem mais informações sobre como é que ficou agora os deputados estaduais e federais, né? Teve muitos deputados aí. Aliás, essas eleições, muitas figurinhas tradicionais, antigas do cenário político, não conseguiram, né? Realmente essa renovação me parece que aconteceu e que venha para o bem, né? Que venha para não, mas eu tenho a impressão positivo. Que não foi só para o bem, não. Eu acho que foi para o bem e para o mal. Nós vamos para um breve intervalo. Na sequência tem mais informações. Permaneça conosco na audiência. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Retornando com o Jornal Abre Aspas, na edição desta segunda-feira, pós primeiro turno, né, pós votação do primeiro turno, após um domingo bem diferente, bem diferenciado aí, nessas eleições que tiveram um tom bem diferenciado durante toda a campanha e acabou repercutindo aí no domingo das eleições. Já já nós teremos a previsão do tempo, já já você vai acompanhar também as notícias do esporte, mas antes vamos voltar a falar do cenário das eleições. Eu quero aqui, a gente já está aqui com o José Guilherme Ferreira, justamente para a gente comentar também o cenário regional, como é que ficaram as bancadas aqui da Assembleia Legislativa e também do Congresso
a representatividade, né, do Vale do Paraíba nessas eleições. E o Vale ele elegeu 4 deputados, né? Foram 2 deputados estaduais e 2 deputados federais. Neste domingo, no recorte, com relação aos deputados estaduais, aí, 2 foram eleitos para ocupar uma das 94 vagas na Assembleia lá em São Paulo. A Letícia Guiar, do PSL, de São José dos Campos, e Sérgio Victor, do Partido Novo, de Taubaté, foram eleitos. No Estado, a candidata mais votada foi Janaína Pascoal, a Janaína Pascoal, do PSL, que obteve mais de 2 milhões de votos, do total de votos válidos. Você está vendo aí a tela da Letícia Guiar, né? Então vamos comentar dela. A Letícia Guiar, do PSL, de São José, teve 60.900 votos, isso. Ela fará o primeiro mandato como deputada, ela teve 0,29% dos votos válidos. E com a atuação em Taubaté e São José dos Campos, o empresário Sérgio Victor, do Partido Novo, obteve 29.900 votos, aí, um pouquinho mais aí de 29.900 votos, e também conseguiu uma cadeira na Assembleia. O índice aí corresponde a 0,14% dos votos válidos. Voltando a falar aqui do Estado, a candidata mais votada foi a Janaína Pascoal, como eu falei. A Janaína Pascoal foi cogitada para ser até vice do Bolsonaro, né? E acabou elegendo. A imagem dela estava colada ao vice de Bolsonaro. E é uma imagem também de uma antipetista, né? Porque ela foi uma das que esteve à frente aí do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, né? Então, ela teve mais de 2 milhões de votos, né? E foram mais de 100 candidatos, né? Foram mais de 100 candidatos que disputaram aí a vaga, uma cadeira na Lesp com reduto aqui na região do Vale do Paraíba. Em todo o estado foram 2.174 candidatos. Então, na Assembleia Legislativa, né, os números mais gerais das bancadas, das maiores bancadas, ficou assim: o PSL com 15 cadeiras, o PT 10 cadeiras, PSDB 8, também 8, o PSB e o DEM com 7, e mais algumas pulverizadas, né? Quer dizer, o PSL, puxado pelo Bolsonaro, acabou ocupando espaços inimagináveis, né? Os 2 deputados estaduais da região que atualmente eles cumprem mandato não conseguiram se reeleger, né? O Padre Afonso Lobato, do PV de Taubaté, ele foi o mais votado lá em Taubaté, porém não conseguiu a reeleição. Ele teve 59.100 votos, que corresponde aí a 0,28% dos votos. Surpreende o Padre Afonso Lobato, que já tem uma tradição aí na região e tudo mais, principalmente no reduto dele ali em Taubaté. Já tentou várias vezes a prefeitura, enfim. Ele é do PV, né? Ele é do PV, do Partido Verde. E já Hélio Nishimoto, do PSDB aqui de São José dos Campos, também não conseguiu. Ele teve 51.900 votos, que corresponde a 0,25% dos votos válidos. Os outros 2 candidatos a deputados federais do Vale foram eleitos para ocuparem as vagas também na Câmara dos Deputados, com a reeleição do ex-prefeito Eduardo Cury e a eleição do deputado estadual Milton Vieira. A região mantém a representatividade aí em Brasília. Então já está na tela os números, né? O tucano Eduardo Cury teve 94.282 votos. O número é menor do que os 185.600 votos da primeira vez que ele foi eleito para o cargo. Já Milton Vieira, do PRB, teve 77.413 votos. A legislatura atual, que termina agora em dezembro, também são 2 os deputados, né, que representam aqui a região do Vale do Paraíba, o Cury e o Flavinho. O Cury já se mantém, então, se reelege, e o Flavinho, que era do partido PSB, lá da região de Cachoeira Paulista, ele não concorreu à reeleição. Então, portanto, apenas o Cury se reelegendo, e ocupando aí a vaga restante foi o Milton Vieira, do PRB. As bancadas, né, na Câmara, você vê também o salto, né? O PSL foi de 8 deputados para 52. O PT caiu de 61 para 57, mas mantém uma posição firme. São essas bancadas que vão ter que sustentar um ou outro candidato vencedor do pleito presidencial, né? Sim.
MDB também encolheu para 32 deputados. PSDB murchou para 23. Né? Então, quer dizer, houve uma reformulação, só que a gente sabe que candidatos como Tiririca, por exemplo, voltaram à cena, né, depois de ensaiarem uma saída. Então, quer dizer, quando se fala em renovação, Uma renovação a questão, o interessante nisso tudo é que, por exemplo, o filho Daniele Cunha, filha do Eduardo Cunha, não foi eleita. O Fernando James Collor, filho do Collor de Mello, não foi eleito. Marcelo Crivella Filho, filho do Marcelo Crivella, governador do Rio, não foi eleito. E o Marco Antônio Cabral, filho do Sérgio Cabral, preso, também não foi eleito. Aí é boa notícia, né? Sim. O candidato eleito mais votado para deputado federal em São Paulo foi Eduardo Bolsonaro, né, o filho do Jair Bolsonaro, que somou 1.800.000 votos. Quem estava comemorando é que algumas autoridades aí que se escondiam no foro privilegiado vão estar agora na mira da Lava Jato, né? Os procuradores comemoraram aí Sim. a queda de algumas autoridades. Por outro lado, 6 réus, 24 investigados e 6 denunciados conseguiram se reeleger ou eleger. Por exemplo, Renan Calheiros, Ciro Nogueira, por exemplo. Como eu falei, né? Ainda há muito o Brasil a avançar na escolha, a saber pesquisar bem os candidatos, não se levar pela emoção, né? Não fazer do cenário político um cenário de futebol, né? De torcidas. Senado, vamos falar do Senado, com 95, praticamente, né? Somatória total aí das urnas. Os deputados federais Major Olímpio, do PSL, e Mara Gabrilli, do PSDB, foram eleitos aí senadores por São Paulo. O Major Olímpio teve 25,81% e a Mara teve 18,59%. E um detalhe que o ex-senador Eduardo Suplicy, do PT, não foi eleito e ficou com 13,32%. Essa é uma grande surpresa, né? Porque o nome do Eduardo Suplicy esteve sempre à frente nas pesquisas eleitorais, né? Vale destacar realmente que as pesquisas tiveram, em alguns casos, houve problemas, né? Porque o cenário mudou. Apesar da boca de urna já refletir. Quando soltaram a boca de urna, a gente ficou preocupado, né? Porque os números destoavam muito das campanhas levadas, das pesquisas levadas durante toda a campanha, né? Mas, na verdade, a boca de urna foi o retrato mais fiel da votação real. Até um comentário, falando de outros estados, Minas Gerais, nós tivemos o Antônio Anastasia, um político, um nome muito forte na política, né, do PSDB, e que, de repente, se viu aí passado à frente, aí, se viu atropelado pelo nome que até então não estava entre os primeiros, que é o Romeu Zema, do Partido Novo. Então, mas sabe que o Romeu Zema foi associado a Bolsonaro, né? Eu não sei se formalmente, mas esse peso aí dessa associação o levou a essa posição. Vamos para o segundo, então, o candidato do Partido Novo, o Romeu Zema, e o Antônio Anastasia. Em Minas Gerais teve a Dilma Rousseff, que não conseguiu se reeleger ao Senado, que não conseguiu se eleger ao Senado, uma ex-presidente da República que se candidatou ao Senado e não conseguiu. Aliás, ela ficou em quarto lugar, né? Ela também as pesquisas erraram, apontando ela todo o tempo em primeiro lugar, né? Quem foi eleito lá no Senado em Minas foi Rodrigo Pacheco do DEM e o jornalista Carlos Viana do PHS. Algumas surpresas, alguns cenários aí interessantes para a gente poder analisar depois e ver o quanto as pesquisas eleitorais acabam sofrendo com as metodologias que de algumas formas têm que ser um pouco revistas em alguns casos aí, né? O Rio de Janeiro, por exemplo,
o Witzel, né? Wilson Witzel, acabou também passando à frente aí do Eduardo Paes, vai para o segundo turno com o Eduardo Paes. Uma outra situação também do candidato do PSC, que acabou conseguindo aí ficar à frente aí para o governo do estado e batendo aí em nomes, e o Romário, que estava nas pesquisas eleitorais nos primeiros colocados ali, até mesmo disputando um segundo turno, caiu bastante, ficou abaixo do Tarcísio Mota do PSOL, ficou em quarto lugar aí, Romário do Podemos. Então, no cenário lá do Rio de Janeiro, Eduardo Paes e Wilson Witzel do PSC vão para o segundo turno. Pois bem, a gente separou também um mapa, né, de como é que ficou a questão de todos os partidos aqui. A gente coloca aqui na tela, você vai ver também na sua tela aqui, mais ou menos um panorama. Está bem vermelho ali em cima. Você vê que o Jair Bolsonaro é o verde, né? E o PT, o Fernando Haddad, é o vermelho ali, o vermelho mais forte ali, né? Todo o Nordeste aí em peso, votando em Haddad, né? E a região Norte também. E você tem pontinhos ali vermelhos. É uma, né, divisão sul, bastante forte, né? É uma divisão mesmo, né? Quer dizer, tem os pontinhos aí, mas se você for ver as cores predominantes, né, você vê que há dois Brasis aí em confronto, né? Se é bom ou não, nunca essa polarização é benéfica para o Brasil, né? Mas enfim, a gente sempre sabe que existiu sempre PT, PSDB, agora tem o Bolsonaro e o PT, né, na disputa aí no segundo turno. Vamos ver o que vai dar. São mais 3 semanas aí de embates e campanhas eleitorais retomando agora, e os debates também retomando, né? E a expectativa também se Bolsonaro vai ou não participar dos debates, desse enfrentamento, também por conta da recomendação médica que ele tem. Enfim, ele estava bem abatido quando ele foi. Até a gente estava comentando aqui da coloração da pele dele, também estava claro, né, o que ele sofreu, mas ele estava bem abatido quando ele foi né, votar. É interessante esse contraponto, né? Uma figura militar, uma figura bem forte no começo da campanha, e depois esse abatimento, essa queda muito brusca com o atentado que ele sofreu lá em Minas Gerais. Bom, falando ainda das eleições, nós tivemos aqui, de certa forma, uma tranquilidade aqui na votação, aqui na região do Vale do Paraíba, sem grandes problemas aí. Choveu em alguns pontos, choveu no litoral norte, e aí tem aqueles santinhos, né, que são jogados nas proximidades aí das escolas, dos locais de votação, e acaba gerando aí risco de acidentes. Toda eleição é assim. Aliás, os candidatos deviam ter um pouquinho mais de responsabilidade e pararem com isso, né? Eu lembro que quando eu era mais novo, eu participei de um comitê. Você quase falou moleque, né? Mas... Eu era um moleque e eu trabalhei em uma campanha, nem lembro de quem era a campanha, e na noite, na véspera da eleição, na noite do sábado, né, a gente pegava tudo que restou de santinho e jogava mesmo. A gente saía de carro e jogava nas escolas, nos locais. Pois é, meu passado meio condena, realmente eu já fiz isso. Mas já fui lá subir no poste para pregar o cartaz do candidato. Hoje em dia já mudou-se isso, mas ainda não mudou a mentalidade dos partidos, dos candidatos, de sujarem, né? E não vale dizer, mas foi o comitê. Não, foi você, candidato, né? Então, pega aqueles candidatos, os santinhos que estão aí, e reveja a sua posição, né? Você, eleitor, reveja a sua posição. Realmente vale o meu voto para quem está sujando a minha cidade? Fica um ponto aí a ser discutido, aí um ponto a ser combatido aí nas próximas eleições. Uma responsabilidade melhor aí dos candidatos de não sujarem a nossa cidade. Coitado dos nossos queridos amigos aí da limpeza pública, né, que vão ter trabalho, e muito trabalho pela frente. Eu vindo aqui também de muitas escolas, muitas ruas ainda sujas aí de santinhos. Por esse lado foi tranquilo. Por um outro lado, nós tivemos um incidente aí, aqui em São José dos Campos, uma troca de tiros. Uma vigilante e um guarda municipal foram baleados em uma troca de tiros numa escola municipal no Rio Comprido, um dos locais de votação aqui em São José dos Campos. Você está vendo algumas imagens aí. A dupla armada fugiu após a ação e nenhum eleitor ou voluntário ficou ferido.
A votação na escola não precisou ser interrompida. Aliás, até pessoas que foram depois não sabiam, né, do que tinha ocorrido. De acordo com a prefeitura, os homens armados, eles foram ao local para tentar roubar o colete e a arma do guarda municipal. Ele reagiu na fuga, os homens abandonaram o revólver. Os 2 agentes baleados foram socorridos pelos bombeiros. O guarda foi atendido no local mesmo e liberado após fazer curativos. Passa bem. A vigilante foi levada para o hospital da Vila Industrial e está ainda em observação. O caso ele foi encaminhado para o 13º DP aqui de São José dos Campos e a polícia vai investigar. É curioso isso, alguém tentar roubar o colete e tentar fazer alguma ação, sendo que, principalmente no dia de eleições, em que a segurança é totalmente reforçada em todos os locais aí de votação. Mas esse caso, então, vai ser encaminhado, vai ser investigado pela polícia. Infelizmente, tivemos aí esse incidente aqui em São José dos Campos. Muito bem. Mudando um pouco de assunto, saindo um pouco das eleições, nós vamos falar sobre a previsão do tempo. Ontem, como a gente informou, bem instável o tempo na nossa região, fez bem frio aí, e chovendo também na maioria das cidades. E agora também já começou essa semana com um tempo bem instável. Será que vai permanecer assim? Será que essa semana vai ser uma semana instável também no tempo? Quem vai trazer a informação direto da Tempo Vale é o meteorologista Caio Souza. Fala, Caio. Fala, Rodrigo Fernandes, e a semana vai começar com mais um dia de tempo bem instável aqui na nossa região. O dia vai ser de céu predominantemente nublado e com possibilidade de chuva fraca a moderada e isolada a qualquer momento. Por causa dessa maior nebulosidade, as temperaturas também não vão subir muito novamente. A máxima prevista para a região do Vale do Paraíba é de 22 graus apenas. Na capital paulista e no litoral norte ficaremos com 21 e na Serra da Mantiqueira com 15 graus de máxima. Isso adiantando um pouquinho, né, a previsão do tempo no restante da semana, e as notícias é que o tempo vai ficar mesmo bem instável, com bastante nebulosidade e possibilidade de chuva a qualquer momento, pelo menos até a próxima quarta-feira. Caio Souza, direto da Sala de Operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio, pelas informações. Então, tempo ainda instável aí até quarta-feira, até o meio da semana. Fique esperto aí, né? Leva o guarda-chuvinha, deixa o guarda-chuvinha na mochila. Esse tempo instável chovendo com pancadas de chuva ao longo do dia. Muito bem, olha, tem uma informação interessante porque o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia aqui de São José dos Campos, ele abre hoje as inscrições para o processo seletivo para 200 vagas em cursos técnicos gratuitos. Para concorrer, os interessados eles devem estar matriculados no 8º ano do ensino fundamental ou cursando o ensino médio. O critério para o ingresso nos cursos é a análise do histórico escolar. As vagas estão disponíveis para os cursos de mecânica, eletroeletrônica e automação industrial. Os estudantes têm até a opção entre os períodos noturno ou integral, que é cursado de forma simultânea ao ensino médio. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet. O site é o ifsp.edu.br. Vou repetir com calma. ifsp.edu, né, de educação, edu.br. E também ou na internet, no site, ou presencialmente na sede do Instituto, que fica no quilômetro 154 da rodovia Presidente Dutra, no Jardim Diamante, aqui em São José dos Campos. E essas inscrições podem ser feitas até o dia 20 de novembro. Então, portanto, o edital também está no site para você poder conferir. E começa hoje, então, essas inscrições para 200 vagas em cursos técnicos gratuitos. Uma oportunidade aí também de se recolocar no mercado de trabalho e ter aí uma chance de melhor emprego, de melhor posição, aí, principalmente como o curso também é voltado para quem está ainda no ensino médio, esse primeiro emprego também ajuda muito aí o Instituto Federal de Educação aqui de São José dos Campos. Falando do esporte, vamos falar do São José também. Olha, a situação está complicada porque o São José escapou aí, deixou escapar a vitória no final e cedeu o empate por 1-1 para o Comercial no sábado à noite, no jogo de ida das semifinais do Campeonato Paulista da 4ª Divisão, onde quem passar já terá garantido o acesso, né, para a Série A3 do Campeonato Paulista do ano que vem.
Agora, né, as equipes voltam a se enfrentar, São José e Comercial, no próximo domingo, no dia 14 de outubro, no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. E aí a Águia do Vale, ela terá uma semana intensa aí de treinos, de foco, né, e a expectativa e a ansiedade aí para um jogo decisivo no próximo domingo, a partir das 10 horas da manhã, lá em Ribeirão Preto. E vale aí o acesso, né, vale o acesso à Série A3 do Campeonato Paulista, por isso, boa sorte aí aos meninos da Águia do Vale. Zé Guilherme, sobrevivemos ao primeiro embate, agora tem o segundo embate, né? O segundo turno é dia 28, né? Dia 28 de outubro acontece o segundo turno das eleições, nós estaremos de volta também com a cobertura, trazendo as informações para você durante todo esse período de segundo turno. E promete novas emoções também, né, Zé, nesse segundo turno aí, com Jair Bolsonaro e Fernando Haddad disputando a presidência. E aqui em São Paulo nós temos João Dória e Márcio França. Vamos acompanhar. E o Vale também acompanhando. Você, então, reforçando, né, que o Jornal Vale fez uma edição especial digital nessa segunda-feira, mostrando as eleições. Esse primeiro turno está lá no site deles, Jornal Vale, né, o Vale, né, é ovale.com.br, e no Facebook, aí o Facebook é Jornal O Vale. Então, procure aí, se informe, eles fizeram uma cobertura também muito boa, né, esmiuçando também todos os detalhes, deixando todos os detalhes aí desse primeiro turno. Sobrevivemos. Nós vamos retornar amanhã com o Jornal Abre Aspas, agradecer a sua audiência, muito obrigado pela companhia. Eu te espero então amanhã, a partir das 9 horas da manhã, com mais uma edição. Um forte abraço, um excelente começo de semana para todo mundo.